Eia! Eia! Vem cá, vem cá, vem cá. Corre não. Eu vou mostrar para vocês por que o culpado, né? Eu vou mostrar para vocês os culpados da Igreja de Cristo andar errada. Crer em quem não deve crer, acreditar em quem não deve acreditar. Eu vou mostrar para você quem é o culpado. O que aconteceu com a Igreja de Cristo e quem foi que fez acontecer. Vê se isso é coisa que se diga de um homem que se chama, que se diz, né, de um homem chamado pastor, que se diz teólogo, professor de teologia. Esse homem que eu vou mostrar para vocês, ele é professor de teologia da Igreja Assembleia de Deus, onde eles põem até os pastores deles de joelho para ouvir ele. Ele é tão arrogante que nem a Bíblia ele pega. Ele manda outro pastor ler e ele só vai traduzir. E as pessoas seguem ele. Ninguém é bobo dizer que ele está errado. Vou mostrar para você. Aqui está. O nome dele é Osiel Gomes. Diz ele que é professor de teologia. Vê o que diz aí. Depois eu falo para vocês. Não presta. Quem quiser se zangar, se zangue. Mas vou mostrar hoje. Pronto, chama aí teu pai, tua mãe, teu irmão. Chama quem quiser. Vamos mostrar pela Bíblia. 2 Coríntios 4:4. Vamos lá. Nos quais o Deus deste século Sim. cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é que cegou o entendimento? O Deus deste século. Quem é o Deus desse século? O diabo. Olha pra cá, bota pra cá. O Deus deste século é o diabo. Os céus Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar! Eu vou ler o versículo, que eu mesmo vou ler pessoalmente esse versículo para você. 2 de Coríntios, né, que ele mostrou lá, capítulo 4, versículo 4. Então, Deus só lê para você. Meus amados, abra o seu entendimento. Se uma igreja, se os crentes, os seguidores de uma igreja seguem um homem desse, ou seja, eu vou melhorar um pouco. Se um homem desse, se dizendo professor de teologia, falar uma asneira dela, a ignorância bíblica, que eu já falei, né? O Satanás que opera dentro das igrejas é o analfabetismo bíblico. E ele aqui é um analfabético bíblico. Ele pode ter estudado hebraico, grego, ter estudado aramaico, ele pode ter estudado saravaico, não importa. Ele não estudou a graça de Deus. Então ele é um analfabetismo, ele é um analfabético bíblico. Presta atenção. 4, no versículo 4, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Tá aqui, ó. Nos quais o Deus deste século meu amado, me ajuda aí. É deste século que nós, eu e você, estamos vivendo, ou é do século que Paulo e eles lá estão vivendo? É o Deus que Paulo está vivendo. Isso, meus amados, para um homem que se diz professor de teologia, isso é uma vergonha. Porque eu só tenho a primeira série, mas eu estou entendendo que o Deus do século está dizendo aqui é o Deus do século que eles lá, há quase 2000 anos atrás, estão vivendo, né? A palavra aqui, ela esse versículo, que assim como quase toda a Bíblia,
é um versículo temporal, né? Quase toda a Bíblia era temporal, e esse versículo é um versículo temporal no tempo deles, né? Você está vendo? Para trazer esta palavra para os dias de hoje, nós temos que trazer Paulo e quem está ouvindo ele para os dias de hoje. Então você vê que é uma ignorância bíblica, é um analfabetismo bíblico que circula dentro dessas chamadas igrejas, porque isso é uma vergonha, Osiel. Oh, se você me ouvisse, se você me ouvisse. Isso é uma vergonha, eu teria vergonha de dizer que sou professor de teologia e trazer um versículo temporal, que era do tempo deles, para os nossos dias de hoje. Aqui é o Deus do século, Osiel, é o Deus do século deles. Faça a hermenêutica desse versículo, que você, Osiel, vai encontrar quem era o Deus daquele século. Eu vou dizer, era Moisés. Era Moisés o Deus daquele século. Moisés cegou o entendimento do povo judeu com a lei dele, com a lei de Moisés. Não era a lei de Deus, a lei de Moisés, que ele, com as suas ciências que aprendeu no Egito, aplicou na igreja daquele tempo e que está sendo aplicado por conta de você, Osiel, e de outros igual a você, está aplicando na igreja de hoje. Isso é uma vergonha. Eu vou terminar de ler o versículo para nós encerrar o vídeo. Se você quiser ouvir mais direito, me procura no Facebook, que eu vou pregar esta palavra, abrir um leque maior, quarta-feira, às 19 horas. Eu vou ler aqui, vou ler o versículo todo para nós encerrar. Nos quais o Deus deste, não é dos séculos futuros, Osiel, é deste, é do século cristão que eles viviam, o primeiro século cristão. Não me faça vergonha, Osiel. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não estavam acreditando no Evangelho de Cristo, porque a lei de Moisés não o permitia. Para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ô Zé, vamos aprender a ler Bíblia. Se você não quer ler o Evangelho, é melhor você ir procurar um emprego. Mas seja fiel à igreja, seja honesto. Para de enganar a igreja. Amém? Tá dado o meu recado.